passo a palavra à vereadora Daiane para a ordem do dia. Pedido de informações do vereador Adhemar Ornel. Senhor presidente, senhores vereadores, ementa. O vereador Adhemar Ornel, no uso de suas atribuições, vem após, ouvido o colendo plenário, propor em regime de urgência o envio de expediente ao Poder Executivo Municipal, solicitando informações detalhadas sobre o processo de regularização fundiária que estava sendo desenvolvido pela empresa 3C em áreas do município, que informe o que segue. A. Cópia do contrato com as empresas 3C. B. Quantas e quais as áreas estavam em processo de regularização pela empresa 3C. C. Informações detalhadas sobre o andamento do processo de regularização das áreas, quanto por cento e quais as etapas já foram executadas. D. Acerca de quanto foi o investimento até o presente momento. E. Qual o motivo do distrato com a empresa 3C. F. Se há processo licitatório para a conclusão do processo de regularização das áreas. G. Qual a previsão de investimentos a serem realizadas ainda e quais as etapas restantes e a previsão de conclusão do processo de regularização das áreas que haviam sido iniciadas. Justificativa. O presente pedido justifica-se pela função de fiscalização atribuída ao vereador no exercício de sua função, como representante legal do interesse público, de acordo com o disposto no inciso 7º do artigo 78 da Lei Orgânica Municipal, é definida como competência do Poder Legislativo a solicitação de informações sobre assuntos administrativos ao prefeito municipal, tendo prazo legal de 15 dias para prestar informações solicitadas, segundo o previsto no inciso 8º do artigo 62. Ressalta-se ainda que a regularização fundiária é aguardada há anos pelos moradores das áreas que estavam com o processo em andamento, como, por exemplo, a área da Balsa, onde os moradores tiveram o processo iniciado com as medições dos lotes e juntadas de documentos, mas sem qualquer explicação por parte do poder público, os trabalhos foram interrompidos, deixando assim os moradores frustrados, pois o maior sonho de todos é possuir o título de propriedade de seus imóveis. Sala das Sessões, maio de 2017. Em discussão, a discutir a vereadora Adhemar Ornel. Não, só queria manifestar a respeito do pedido, considerando o fato de que houve uma reunião na Balsa, meio do ano passado, com a presença do prefeito Eduardo Leite, a vice-prefeita Paula, vários vereadores, e praticamente toda a comunidade da Balsa. E criou-se toda uma expectativa em cima da regularização fundiária, que de uma hora para outra deixou de existir e passou a ter outras áreas da cidade como prioritária. Então, se cancelou um processo em curso, em andamento, ao que parece, frustrando a expectativa dos moradores, a esperança daquelas pessoas de ter a sua área regularizada, e isso criou uma certa inquietude dos nossos moradores daquela zona, que nos procuraram e nós estamos querendo saber também, realmente, até porque nós estávamos juntos nessa reunião majestosa, com mais de 500 pessoas. Foi uma grande reunião. Então, há todo esse clima de expectativa e de uma certa frustração daqueles moradores, motivo pelo qual nós buscamos informações nesse sentido. Para discutir, vereador Enéas. Bom dia, presidente. Bom dia, vereadores. Vereador Ornel, na verdade, mais ou menos eu me recordo, eu acho que é importante o seu pedido de informações, mas me parece que, na época, foi feita uma carta-consulta e, exatamente, essa carta-consulta para que, junto ao Ministério, para que pudesse ser aprovado todas as áreas que o governo entendia que seriam interessante fazer as intervenções. E diante dessa carta-consulta, me parece que foi reduzido o valor para ser aportado para fazer as regularizações fundiárias. Me parece que é isso. Mas eu acho que é importante, sim, nós termos essas informações. Obrigado.
Para discutir, vereador Fabrício. Obrigado, presidente. Não, apenas para reforçar a importância do pedido também, porque eu já me manifestei em outras ocasiões nessa casa a favor dos processos de regularização fundiária, que tem uma importância social muito grande, no sentido de que é uma forma de realizar o sonho da casa própria das pessoas. As pessoas que muitas delas vivem em áreas que foram ocupadas, praticamente todas de forma irregular, algumas até há mais de 20 anos, outras mais recentes, mas todas essas pessoas vivem um clima de insegurança, sem saber se amanhã não vão perder o seu lar, o lugar onde viver, o lugar onde moram. Ao passo de que a regularização acaba com essa insegurança, valoriza o imóvel, possibilita várias situações, por exemplo, possibilita a pessoa entrar no programa de crédito para compra da Caixa Econômica Federal para compra de material de construção, para fazer a reforma da sua casa, para fazer a ampliação da sua casa. Enfim, é um fator social muito importante. Ocorre, e era isso que eu queria dizer, sem saber pontualmente, vereador Ornel, sobre o caso da balsa, que também não é só a balsa, Ambrósio Perré, que é a esquerda da balsa, também tem essa pendência de regularização fundiária, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que é um processo complexo, requer basicamente duas linhas, uma linha de levantamento social, né, das pessoas, efetivamente, famílias e tal, e outra linha do levantamento técnico do imóvel, medição da área, elaboração das plantas de cada terreno ocupado, para depois uma descrição, e daí é uma pena o vereador Toninho, porque o vereador Toninho é que é especialista nessa área, mas tem depois a parte do registro de imóveis, que é toda aquela descrição que vai no corpo da matrícula do imóvel, tem que ser feito terreno por terreno. Então, é um processo complexo. A prefeitura, eu digo isso por experiência própria, fui secretário de habitação. Quando eu fui secretário, nós fizemos algumas regularizações, mas não o quanto gostaríamos de fazer, em função dessa complexidade, porque requer tempo, requer trabalho, e a prefeitura não dispõe de estrutura própria para fazer esse trabalho, e por isso tem que contratar uma empresa para fazer. Quando o dinheiro não é suficiente para fazer todas as áreas que nós precisamos fazer na cidade, o gestor acaba tendo que optar pela área A ou pela área B. Me parece que esse foi o caso que aconteceu, mas não quer dizer... Pois é, então é importante esse pedido de informação para esclarecer esses pontos. Obrigado, era essa a minha manifestação. Em discussão ainda. Em votação. Aprovado por unanimidade. Concluída a ordem do dia.